Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Senado Federal finalmente se levanta contra abusos do STF e traz a esperança de volta ao povo brasileiro. Veja o vídeo. Lá em Paris, e é sobre Paris que eu queria falar. Duas participações nesse seminário foram muito marcantes. E o brasileiro, ontem, domingo, não tinha outro assunto que foi exatamente desse levante do Senado, que é muito positivo, pela uma reação do presidente Rodrigo Pacheco, não é contra o Supremo, deixando isso muito claro. É uma reação em defesa do parlamento brasileiro, em defesa da democracia brasileira, e outra fala extremamente infeliz do ministro Gilmar Mendes, presente ali na mesma mesa de discussão. Então, a intervenção do presidente Rodrigo Pacheco, quando afirmou literalmente, abre aspas, me incomoda muito a crise de identidade que há na política e a crise que também existe em relação à legitimidade das decisões judiciais. É muita coragem para falar isso. E ele falou, tá de parabéns. Isso é se aproximar da população brasileira, independente se é de esquerda, de direita, de centro, contra governo, a favor do governo, todo mundo já percebeu que nós temos um poder que esmaga os demais poderes da República, especialmente essa casa, porque nós fomos eleitos diretamente pelo povo brasileiro para representar sobre valores e princípios da população brasileira. Agora, a intervenção escandalosa ficou por conta do ministro Gilmar Mendes, do STF, quando declarou, ao final do evento, em uma coletiva, que o STF enfrentou a Lava Jato e, por isso, Lula foi eleito presidente da República. Olha só o sincericídio. Mas um escancarado ativismo totalmente incompatível com as prerrogativas constitucionais da Suprema Corte de Justiça. Que é isso? Não podemos esquecer que o mesmo ministro Gilmar Mendes, em outro evento internacional realizado no ano passado em Portugal, fez essa abusiva declaração, abre aspas, o Brasil já vive um regime semipresidencialista em que o STF é o poder moderador, fecha aspas. Na mesma linha, também no ano passado, outro ministro do STF participou de um evento, o ministro Barroso, hoje presidente, participou de um evento no Texas com o seguinte tema, abre aspas, livrando-se de um presidente, fecha aspas. O presidente quem era? O Bolsonaro. Esse mesmo presidente, depois das eleições presidenciais, num evento da UNE, o Barroso, hoje presidente do STF, fez a seguinte declaração, abre aspas, não é brincadeira não, isso é verdade. São frases que estão na história. Ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. É passado na cara do brasileiro. De um brasileiro que raciocina com um neurônio aqui e outro ali, percebe como eles são escancarados, como eles não estão nem aí, se acham não, tem certeza que são deuses. E ele fez a seguinte declaração, derrotamos o bolsonarismo. O engraçado é que nessa mesma semana emblemática, olha como foi simbólica essa semana, esse presidente do STF foi elogiado pelo presidente da França, senador Mourão, o presidente Macron, que disse, olha, que postura essa aqui, digno de um presidente da República, já está preparado para ser presidente do Brasil.
O senador Mourão é um homem que viaja muito, que tem uma expertise diplomática. O senhor sabe, conhece bem a ironia francesa, né? O presidente falou isso, de um presidente de uma corte do Brasil. Poxa, quer ser presidente pelas declarações do Barroso, até pelo discurso de posse ali, é uma coisa de presidente eleito pelo povo, que não tem nenhum voto sequer. Tira a toga e vai disputar, fazer teu ativismo em favor da maconha, fazer teu ativismo em favor do aborto, que sempre fez. Sempre fez. Tanto é que eu tenho um pedido de impeachment nessa casa, relacionando palestra que ele deu no exterior em 2004, defendendo a legalização da maconha. Como é que ele pode votar num assunto desse? E ele votou. O que está errado, está errado. O que está certo, está certo. Temos que obedecer às leis. Não podemos jamais deixar de destacar o comportamento abusivo do ministro Alexandre de Moraes, através do inquérito das fake news, que já dura mais de 4 anos. Vem, na prática, exercendo a função de censor da República Brasileira, ao acusar, ao mesmo tempo, denunciar, investigar, julgar e condenar, cerceando a liberdade de expressão, pilar fundamental de qualquer democracia. Detalhe, sem obedecer aos trâmites da Constituição, um processo que não tem fim, um inquérito que não tem fim, isso não existe na jurisdição brasileira. A maioria esmagadora da sociedade brasileira está, nesse momento, aplaudindo o Senado da República. E eu aplaudo o Senado da República do Brasil nesse momento. Já subi muitas vezes criticando a nós, eu inclusive. Mas agora, o povo brasileiro, e eu sou um parlamentar que ando no mercado, na feira, nas ruas, converso com as pessoas, e está diferente, já está mudando o olhar, já está havendo um respeito maior para essa casa revisora da República. Porque começou a se levantar diante do Supremo no momento de abusos extremos. Primeiro com o julgamento do artigo 28 da Lei 11.342, que na prática significa a liberação do consumo da maconha, do uso pessoal de pequeno porte, da droga. E em segundo, quando inicia, e o Senado se levanta também, de forma virtual, o julgamento da DPF 442, proposta pelo PSOL em 2017, com o objetivo de legalizar o aborto no Brasil, ou seja, o assassinato de crianças indefesas pelos próprios pais e por um médico que jurou salvar vidas. Até a 12ª semana, é isso que o pessoal quer, e que inadvertidamente o STF quer seguir com o julgamento, como das drogas, que nós já cansamos de votar tolerância zero pelas drogas. Só nos últimos 9 anos foram 2 vezes que o Senado e a Câmara disseram não a porte de drogas, zero de tolerância. Um no governo Lula, sancionado pelo governo Lula, e outro sancionado pelo governo Bolsonaro em 2019, por ironia do destino. E o Supremo não respeita essa casa. Agora está começando a respeitar. A história é outra. Ambas essas ações atacam assintosamente o poder legislativo, que vem exercendo a sua competência ativamente nesses 2 temas, em sintonia com mais de 80%, no mínimo 80% da população brasileira. Seja de esquerda, de direita, de centro, 80% é contra o aborto e contra a liberação da maconha. Todas as pesquisas mostram isso, institutos. Nessa vida, eu tive a oportunidade de viver alguns anos com minha família nos Estados Unidos, senhor presidente. E como sempre fui um ativista da paz em defesa da vida desde a concepção, fiquei impressionado com o desempenho da Suprema Corte de Justiça norte-americana. Lá, quase ninguém conhece os nomes dos 9 ministros. Eles trabalham ali nos autos
com responsabilidade, sem vaidade, cumprindo a sua tarefa. Não há ativismo judicial. São muito discretos. São efetivamente comprometidos com a tremenda responsabilidade do cargo que ocupam. Por isso tem tanta credibilidade conferida pela sociedade. Inclusive, depois de 50 anos, o que é que a Corte Suprema fez? Com o avanço da ciência, das estatísticas sociais, reverteu a lei do aborto. Lá o aborto foi legalizado em 73. A Corte Americana, no ano passado, depois de um intenso debate com cientistas, com tudo, virou. Já começou, em vários estados já proibiram o aborto pela lei do heart beating, a lei do coração batendo, que já começa com 18 dias da concepção. É o avanço da ciência. E o Brasil discutindo isso como prioridade agora, e de uma forma errada, via Supremo Tribunal Federal. Isso é um desrespeito. Isso é um desrespeito ao cidadão brasileiro. Mas eu tenho esperança, senhor presidente, de que um dia possamos também aqui no Brasil ter um STF respeitado e reconhecido por todos os brasileiros como um modelo exemplar de justiça. Sim, o Supremo Tribunal Federal é um pilar para a nossa democracia. Mas os ministros precisam ter uma postura em respeito à Constituição. E o primeiro grande passo, certamente, será a aprovação pelo Congresso Nacional da PEC, que institui mandatos, um novo processo de escolha, idade mínima, pondo fim a um cargo vitalício dos ministros. Cabe ao Congresso Nacional a função de legislar, legitimado pelo voto de mais de 150 milhões de brasileiros. E, mais uma vez, eu quero apenas parabenizar o presidente Rodrigo Pacheco. Inacreditável. Assessor-chefe do Lula sai em defesa do Hamas ao vivo na Globo. Veja o vídeo. Sistema de 2 pesos e 2 medidas no Brasil quando se diz respeito à direita e à esquerda. Imagine por um momento o assessor-chefe da assessoria especial do então governo Bolsonaro, dando uma entrevista na maior rede de televisão do Brasil, dizendo que nós precisamos ter diálogo com um grupo terrorista que arranca a cabeça de bebês, queimam pessoas vivas e estupram mulheres. Imagina o estardalhaço, o escândalo que isso seria. Pois é, o assessor do Lula fez exatamente isso durante uma entrevista que ele concedeu à Globo News, dizendo que o Brasil precisa negociar e conversar com o grupo terrorista Hamas, que o mundo inteiro já percebeu quão perverso eles são. Até ditadorzinhos de esquerda entenderam que tem que se afastar desse povo, mas aqui não. Dá uma olhada nesse trecho da entrevista, onde ele fala abertamente que tem que negociar com Hamas. Não vou dizer que é uma falsa questão, ela é uma questão, mas não é a questão central. Nós estamos empenhados em salvar vidas. Recentemente ele disse que a culpa dos ataques do grupo terrorista era de Israel. Israel que criou isso, tá? Salvar vidas dos brasileiros em primeiro lugar, o que existe. E os brasileiros estão morrendo lá. De interlocução variada. O nosso embaixador lá em Ramallah, ele não usa talvez a palavra, mas ele tem que... Ele não usa porque ele concorda. Ele concorda com essas atrocidades cometidas por esses terroristas. Por isso que ele não usa a palavra terrorista. Falar com as pessoas que são ligadas ao Hamas, que são as pessoas que controlam. Então, e tem que... Peraí, então tem que falar com as pessoas ligadas ao Hamas. Tem que conversar com terroristas. Então ele está claramente dizendo que o terrorismo tem voz em negociação política. Se você quiser sentar para conversar com o governo sobre alguma coisa, basicamente é só você cometer atos de terrorismo. Esta é a mensagem que o assessor-chefe do Lula está falando, está dizendo. A colaboração deles nesse momento. Nós temos condenado de forma veemente o Twitter do presidente, que foi talvez a primeira manifestação, fala em ações terroristas. Mas não menciona o nome Hamas. Olha que interessante, ele fala, mas não menciona, passa pano para o Hamas. Elas são condenadas. O projeto de resolução que foi apresentado pelo ministro Mauro Vieira na ONU fala em ações terroristas. Agora, esse rótulo e esse projeto de resolução fala, inclusive, um ponto lá favorável ao Hamas, que é para que Israel retire a ordem, a determinação de evacuação do norte da faixa de Gaza.
Essa qualificação, ela é dada nós só aceitamos a que é dada pelo Conselho de Segurança da ONU. Mentira, porque a ONU não nomeou, como é que fala? Não criterizou os manifestantes do 8 de janeiro como terroristas, e os senhores usaram a palavra terroristas para se referir a pessoas que quebraram janelas no dia 8 de janeiro, que quebraram mesas, pessoas que invadiram um prédio público vazio no domingo são terroristas. Agora, pessoas que arrancam a cabeça de crianças, bebês, não são? Para dizer para vocês, porque, digamos, as pessoas apreciam mais a opinião de europeus ou de outras pessoas, por exemplo, a Noruega não classifica de terrorista. Por quê? Até porque precisa negociar se ela quiser obter a paz. Então tem que negociar com o terrorista, é isso que ele está falando. Lembre-se que a Noruega que fez o Acordo de Oslo, que foi o primeiro acordo que deu esperança de uma paz na região. A Turquia, que é membro da OTAN, aliás a Noruega também não classifica, aliás a Turquia... Mas a Turquia é de maioria árabe, a maioria concorda com o que eles fazem. A Turquia vai até mais longe, ela é um país com forte presença muçulmana e os representantes do Hamas são recebidos na Turquia. Não estou defendendo que essa é a prática certa, não. Tá sim. Eu só estou querendo dizer que isso é uma coisa que não é tão simples. Veja bem, eu lembrava outro dia uma colega de vocês aí na Globo News que quando eu era ministro da outra vez havia uma grande pressão para taxar as Farc como organização. Agora ele sai em defesa da Farc, que sequestrava e matava pessoas durante décadas. Olha o argumento dele é que a Farc virou um partido político. Então o Hamas pode vir a ser um partido político, é o partido político dos decapitadores de crianças. Pelo amor de Deus, esse cara, ele é o assessor-chefe da assessoria especial do Lula. Ele é assim, extremamente próximo ao Lula, extremamente importante do governo. Ele fala em nome do Lula. A mensagem que ele está falando é: nós não vamos chamar o Hamas de terrorista. Olha só, até a Farc que o povo pedia para chamar de terrorista, a gente não chama, hoje ele é um partido. Terrorista. Por que o Brasil não faz? Porque o Brasil não faz porque a ONU não define dessa maneira. Mas a ONU definiu os manifestantes do dia 8 de janeiro como terroristas para que toda a imprensa nacional e todo mundo da esquerda os chame de terrorista? Olha meu Deus do céu, gente, esse governo nosso está passando vergonha demais. E aí vem um decreto que eles publicaram no dia 11 de setembro, fechando parceria com o Grupo de Libertadores da Palestina. Meu Deus, cara, eu achava que ia ser ruim. Eu sabia que ia ser péssimo. Eu só não sabia que ia ser tão sanguinário, tão perverso, tão diabólico como está sendo. É impressionante o que esse governo está fazendo. Já outra matéria na tela. TSE julga 2 ações contra a campanha de Lula. Em caso de condenação, o petista poderia ter o mandato cassado e ficar inelegível por 8 anos. Ao mesmo tempo que o Tribunal Superior Eleitoral retoma o julgamento de outras 3 ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta semana, a Corte vai analisar 2 ações contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A coligação da campanha de Bolsonaro em 2022 apresentou acusações contra a campanha do atual chefe do executivo. Em caso de condenação, Lula poderia ter o mandato cassado e ficar inelegível por 8 anos. As ações estão previstas na pauta de terça-feira 17 do TSE. No primeiro caso contra Lula, os autores afirmam que a campanha petista cometeu abuso de poder econômico e dos meios de comunicação. Na segunda ação, a campanha de Lula também é acusada de uso indevido dos meios de comunicação. A Procuradoria-Geral Eleitoral ofereceu o parecer em que julga a improcedência do pedido. O mesmo acontece com as 3 ações contra Bolsonaro em julgamento na Corte. Por ser um braço direito do Ministério Público Federal, mesmo sem ser autora do processo, a Procuradoria Eleitoral se manifesta nas ações de investigação judicial eleitoral, opinando pela procedência ou pela improcedência dos pedidos. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.